Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao estudo que eu inseri aqui na semana passada, hoje é dia 14 de abril de 2025. E se você perdeu o vídeo falando sobre mediunidade da semana passada, entra no nosso canal, tá? Vai na playlist de mediunidade que você vai encontrar lá, tá bom? Então, eu vou trazer aqui alguns temas. Esse vídeo vai ser curto, não vai ser tão grande, mas vou trazer alguns temas que podem auxiliar aí em relação a essas fases do desenvolvimento mediúnico, tá? Mas são pequenos tópicos, pode ser que surjam outras dúvidas e eu traga outros mais à frente, tá? Mas em primeiro momento eu vou estar trazendo somente o que eu vou estar falando aqui. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o material que eu separei, tá? E vou abrir o nosso grupo de mediunidade, não vou citar o nome de nenhuma pessoa que fez comentário, mas eu vou trazer aqui, baseado em alguns comentários, né? Algumas respostas aqui para vocês dentro da nossa vertente de Umbanda, tá? Respeitando meu saravá, toda a banda, de cada um que entrar aqui, né? Para ver, tá bom? Então vamos lá. Olha, teve uma pergunta de uma participante do nosso grupo de mediunidade do WhatsApp, né, que foi assim: porque quando um outro guia chama o nosso guia para incorporação, ela acontece de forma mais forte? Essa pessoa disse assim: sinto diferença quando me concentro sozinha e quando o guia da casa auxilia. Então, dentro desse comentário, né, o que eu tenho para dizer? Existe um tempo, né, gente? Existe as fases do desenvolvimento mediúnico, que é o que a gente veio conversar aqui. Dentro das fases do desenvolvimento mediúnico, né? Vamos citar aí a primeira. A primeira fase é quando o indivíduo ele começa a frequentar um terreiro de Umbanda, tá? Eu vou falar da Umbanda, tá, gente? Que em especial eu tô falando da forma de trabalho aqui na Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, tá? Então, quando um consulente começa a frequentar uma casa de axé, uma casa, um terreiro de Umbanda, né? Ele começa a experimentar daquele mundo novo, né? Daquela casa. Por mais que ele possa ter ido em outros lugares, aquela casa está tendo um diferencial energético ali, né? Talvez por uma afinidade, talvez por uma possível oportunidade de trabalho, né? Existem N fatores que podem estar aí trazendo esse momento novo se tornar mágico, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa adentra ao campo, né, ao campo de trabalho daquele terreiro de Umbanda, todo o seu campo eletromagnético sente essa energia, essa vibração. E por sintonia energética, né, vão se estabelecendo algumas conexões com aquele ambiente, né? E dessa forma, os guias espirituais, né, que compõem a coroa mediúnica daquele médium, né, se é para ali, para aquela casa que ele trouxe aquele médium, porque ali tem a sintonia da forma de trabalho dele. Vamos lembrar que existem guias espirituais, né, que vão se afinizando de acordo com o médium. Então vamos lá. Se o médium ele tem uma afinização mais para trabalhar com uma umbanda que é bem traçada por candomblé, né, das formas ritualísticas do candomblé, é para uma casa dessa que o guia espiritual vai levar o médium. Se o guia espiritual vem de um trabalho, de uma linhagem, né, que ele foi determinado para seguir, ou que ele escolheu para seguir, que é dentro de uma umbanda raiz,
né, de uma umbanda mais pura. Então, pura que eu digo, é dentro do conceito da simplicidade dentro do trabalho, que não tem assim, tipo, existem umbandas que a roupa é muito colorida, tem a roupa para preto velho, que é colorida, tem a roupa para caboclo, que é colorida, né? A umbanda raiz que eu cresci é o branco. O máximo que muda aí, né, é uma roupa de uma pombagira, de um exu, alguma coisa assim, muito, muito lento. Mas assim, na época da minha mãe, né, a pombagira dela, Dona Baronesa, usava o branco para trabalhar, né? E porque o ponto de força dela é no alto de uma serra. Ela é baronesa do Alto da Serra, então o ponto de força dela é do alto de uma serra. Ela trabalha tranquilamente com o branco, né? Mas a cor primordial dela é o amarelo. Já a Dona Maria Molambo das Sete Encruzilhadas é o preto e o vermelho. Entendeu? Então, assim, ela veio dessa linhagem que, primeiro, minha mãe foi feita no candomblé. Candomblé traçado com umbanda e quimbanda, tudo junto numa casa só, né? Então, os guias da minha mãe, alguns trabalham dentro dessa vertente de umbanda traçada aí, e outros na umbanda raiz, que era do meu tio. Então, traz esse diferencial. Então, quando você vai para uma casa, o espírito vai te levar. É ele que te guia até lá, tá? Porque lá pode ter uma forma dele trabalhar com você ou dele te auxiliar. Ponto, né? E aí, de maneira que vai participando, né? Você vai participando das consultas ali naquela casa, nos dias de gira aberta. Depois, aparece a oportunidade de você trabalhar. E aí, você aceita esse convite. E aí, de primeiro momento, na primeira fase, você começa a frequentar a casa, né? Seguindo os preceitos, participando das giras, né? Você vai aprender a cambonar, a entender a linguagem dos guias daquela vertente daquela casa, a entender a forma ritualística daquela vertente daquela casa, né? Então, devagarzinho você vai participando das giras de desenvolvimento mediúnico, mesmo que ainda não aconteça nada. E isso, gente, pode levar anos para acontecer alguma coisa. Pode levar anos, né? Às vezes, um médium, né? um consulente que começa a trabalhar, ele não sente nada, 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 nada. E aí ele começa a frequentar e depois de anos depois ele começa num processo de incorporação. Né? Mas pode ter certeza que lá no fundinho tinha coisa que ele nunca reparou, mas talvez ele sentia, tinha alguma sensibilidade ali que estava em estado latente, guardado, secreto, guardado ali, esperando o momento certo para eclodir. Então tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo para isso. Então, essa primeira fase, até acontecer a primeira incorporação, pode levar anos, gente. Mas quantos anos, Paula? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já vi pessoas levarem mais de 7 anos para terem aí um desenvolvimento mediúnico eclodindo. Vou dar um exemplo que sou eu. Eu, desde nova, frequentava a Umbanda com a minha mãe, no terreiro do meu tio, onde a minha mãe ia. Eu era cambone dela, eu não sentia nada, para mim era nada. Mas os desdobramentos que eu tinha, que eu não sabia que era desdobramento, porque eu não tinha estudo, né? Os desdobramentos que eu tinha eram desdobramentos que me mostravam, né? Coisas que iam acontecer, mas num sentido muito claro, muito amplo. Mas muito amplo, muito claro mesmo, de acontecer da mesma forma que estava ali. Sabe? Então, era uma sensibilidade, era uma vidência, entendeu? Que eu tinha, mas ninguém sabia, ninguém tinha estudo para isso. A Umbanda que eu cresci não tinha estudo para isso, né? Os guias falavam que eu tinha, sim, né, guias que me protegiam, os guias que trabalhavam comigo, mas que eu não era de incorporação, né? Por conta da deficiência, mais de 17 centímetros de diferença de uma perna para outra, não me davam condição para trabalhar incorporada na Umbanda que eu cresci, porque era muito sacolejão, era muito bate-bate, e o medo de eu me machucar era muito grande, né? Então, tanto quem comandava a casa, quanto o guia que me atendia ali, mas não era nem o guia em si, mas era um medo que já estava interno no médium que estava ali incorporado, né?
Depois de anos depois, olha, gente, eu estava com 35, 36 anos, quando eu comecei numa casa espírita e eu comecei a sentir muito mais aquilo que eu sentia. Eu conseguia entender os guias da minha mãe, mas lá às vezes eu parecia que tinha um rádio sintonizando dentro da minha cabeça e eu escutava umas vozes, sabe? E depois eu comecei a ter as visões do que ia acontecer na semana seguinte, no sábado, no trabalho. Então, aquilo foi aumentando até que eu comecei a trabalhar na reunião mediúnica de treinamento através das mensagens psicofônicas, né? Ali desenvolvendo esse lado. Quem faz psicofonia, psicografia, hoje eu entendo que consegue incorporar, né? Porque a afinização fluídica com aquele espírito é muito grande, né? Então, nessa primeira fase, né, é um processo que também acontece, se bobear, no espiritismo, também acontece no candomblé, né? Essa afinização primeiro, é o participar, isso pode levar anos. Gente, 36 anos. 36 para 37 anos que eu fui dar por conta e começar ali com mensagens psicofônicas. O desenvolvimento mediúnico foi começando a eclodir, a sair daquele estado latente. Saiu só da vidência, saiu só da sensibilidade muito à flor da pele, saiu disso e começou a ter esses processos. Até que a minha primeira incorporação, hoje eu entendo isso, ela foi realizada dentro da casa espírita. Num momento em que eu incorporei Cabocla Jurema Frecheira, numa vestimenta, num arquétipo de uma mentora. Eu a vi, né? Então, aquela voz doce e meiga é a mesma voz que conversa comigo, né? Com o arquétipo de cabocla, aqui na casa de oração. Então, esse tempo demorou muito. Se eu cresci dentro da Umbanda 37 anos para começar a me sintonizar a ponto de ter acoplamento mediúnico no espiritismo, como assim? 36, 37 anos, Paulo. Por conta das circunstâncias. Então, existem vários fatores que podem influenciar para o seu desenvolvimento mediúnico ser muito grande. Sempre me disseram que eu era médium, mas que eu não podia trabalhar. Mas aí como de repente eu começo a trabalhar? Porque a mediunidade no espiritismo, ela se desenvolve de uma forma mais calma, mais tranquila. É uma religião muito mentalista. Não tem essa parte tão ritualística. Então, foi o que me ajudou nesse processo, né? Depois, né, num segundo ponto, os guias me levaram de volta para a Umbanda, porque eu tinha me afastado. Meu tio tinha desencarnado, eu já tinha passado por um terreiro, né? Mas não tive condições de permanecer naquele momento, tive que me afastar e fui para o espiritismo, cuidar da saúde, né? Mas aí depois, não sei, algo foi batendo por dentro, necessidades de vida também, e aí eu retornei para a Umbanda. E quando eu retornei para a Umbanda, eu comecei a sentir as coisas diferentes. Já estavam muito mais fortes, o bradar de um caboclo, principalmente de uma jurema, aquilo me doía dentro da cabeça como se eu tivesse tendo meu cérebro explodindo. Era uma falta de ar, o coração que acelerava, a mão que tremia, era uma situação muito complicada. Até que eu cheguei perto da mãe de santo e disse, olha, está acontecendo isso, 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 isso e isso. Olha, eu já fazia isso, isso e isso dentro do espiritismo. E aí ela falou assim, Paula, você tem uma linha toda pronta, né? Mas para incorporar é complicado, porque você pode se machucar. Ela me foi sincera, né? E disse dessa forma. Mas, gente, não teve jeito. Naquele mesmo ano, numa quinta-feira santa, essa semana vai fazer alguns anos aí, eu não me lembro o ano certo, mas foi numa quinta-feira santa, durante uma gira. Do nada, eu comecei a sentir, aí eu fui para a minha segunda fase. Eu comecei a sentir um formigamento pelos pés, que aquilo foi subindo pela minha perna acima. E eu comecei a sentir, não era sono, mas parecia que eu estava bêbada. E aquilo, minha cabeça meio que girava. E eu sentei e botei a mão assim, e falaram comigo, ó, não deixa ninguém dormir aí não. Eu falei assim, não estou dormindo não. Aí aquilo, a respiração começou a ficar muito difícil. Aí veio assim na minha cabeça, levanta.
Eu falei assim, ah, meu Deus, vou levantar. E quando eu levantei, aquela dormência aumentou. Ela chegou na região do meu quadril. E aí, automaticamente, na minha cabeça começou a formigar aqui no chakra coronário. E aquilo foi, subia, descia. E quando chegou perto do cardíaco, eu me abaixei. E aí aconteceu a incorporação com Martim Baiano. Naquele dia aconteceu a incorporação com ele. E, assim, para mim, que já fazia psicografia, né, e psicofonia, foi assim, peraí, como, né? E aí ele veio e falou comigo, como ele conversava comigo nas mensagens de cunho espírita. E falou que não era para me assustar. Mas e depois eu fui saber que era só a segunda incorporação, porque a primeira tinha sido na casa espírita. Então, todo esse processo foi a segunda fase, né? Começando a iniciar ali, olha. Aí, depois disso, começou, vinha a espiritualidade de vez em quando. O dia que a Cabocla Jurema Clecheira veio na Umbanda, foi um dia, assim, que, foi tudo assim para mim, e ela me mostrando depois como que foi a incorporação no espiritismo. Né? Porque ela é a chefe da minha coroa. Mas na Umbanda ela não veio primeiro, porque ela já tinha incorporado. Ela já tinha se mostrado para mim, né? Então, essa segunda fase começou ali, segurar por mais tempo a incorporação. Cada vez mais tempo ficava incorporada, às vezes menos, às vezes mais. E aí a dificuldade, porque eu comecei a perceber que o difícil não era incorporar, mas o difícil era eu manter a incorporação. O difícil era sentir o gosto, entende? Que aí entra numa outra pergunta de uma outra pessoa no grupo nosso de estudo do WhatsApp. Né? A pessoa, né, me perguntou em relação a sentir o gosto da bebida. Né? Porque nessa pergunta dessa outra primeira pessoa, né, por que é mais forte? E aí é que vem. Quando eu estava no espiritismo, não teve essa atuação no momento da incorporação da Jurema lá, né? E ela veio como uma mentora e não como uma cabocla. Mas no início do desenvolvimento lá, os mentores chegavam, irradiavam os chakras da gente. Aquilo facilitava para o campo eletromagnético se expandir. E eu conseguia entender isso, porque a partir do momento que colocavam a mão assim, não encostava, tá, gente? Só colocava a mão assim, eu sentia aquele influxo energético forte. Parecia que meu chakra tava, puf, sabe? E aí aquilo, né, eclodia. Então, dentro da Umbanda, veio de uma forma mais natural, porque já tinha feito essa expansão do meu campo eletromagnético. Então, o guia chegava próximo e ele já me dava o passe e já limpava de todo o medo, todo o receio que eu tinha. E depois, livre daquele medo, daquele receio, e com a ativação, né, do guia espiritual, ativando o meu campo eletromagnético mais, para possibilitar a incorporação, as incorporações aconteciam. E aí depois teve que ser eu e o guia, para poder ir mantendo aquilo ali. E aí nesse meio, gente, o gosto, sabe, você vai sentindo cada vez mais, né, você sente a presença, você escuta algumas coisas, outras você não escuta, você não consegue levar tudo a ferro e fogo ali para dizer, a não ser que a sua mediunidade seja consciente, total. Porque tem a consciente, tem a semiconsciente e tem a inconsciente, que quase não existe mais, né? Mas a semiconsciente existe e muito forte. Agora, a consciente é a mais difícil, gente. Porque você ouve, eu era muito consciente nesse início. Você ouve, você vê, sabe? Algumas coisas, e aí é muito difícil, sabe? E quando o médium ele vai ser consciente sempre, isso não vai diminuir. E aí é que é o desafio maior. Manter a mediunidade, sentir o gosto, sentir o cheiro, ver os clarões, entendeu? Ouvir as vozes, né? Então, os olhos fechados ajudam, né? E a gente pode fazer o que for melhor nesse momento, né? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Manhã Sã nos direcione. Axé.